Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, e é com muita alegria que nos encontramos mais uma vez em torno do estudo do Livro dos Espíritos. Eu estou falando boa tarde porque hoje é quarta-feira e já é quase começo de noite. E às quartas-feiras a gente tem um grupo de estudo também pela internet. E eu sempre gosto de gravar meus vídeos depois dessa reunião. Por quê? A gente já está dentro de um padrão vibratório gostoso, porque é uma reunião bacana, gostosa, em torno do Evangelho do Cristo. E nada melhor do que falarmos do Evangelho do Cristo. Nos fortalecemos. E então isso é muito importante. Ela nos alimenta a alma, né? Nos fortalece o espírito. Então, é que eu sempre coloco, seja qual for o dia da semana que nós escolhermos, falar, não, hoje eu vou parar para estudar o Evangelho do Cristo, eu vou parar para ouvir os nossos vídeos, seja do Evangelho, do Livro dos Espíritos, é o pão do Espírito e nós precisamos muito. E hoje comentávamos como a casa espírita, ela ficou distante de nós. A casa espírita hoje, quem é a casa espírita? Somos todos nós, né? Que em algum momento vivenciamos o trabalho na casa espírita e hoje estamos vivenciando todo esse aprendizado aqui fora e tendo que levar a esse aprendizado a todos os corações que, porventura, necessitarem de uma prece, de uma boa vibração e de uma palavra amiga, não é? Esse somos todos nós que já conhecemos o Cristo. E quando o Cristo diz, vinde a mim, que eu vos aliviarei, é a certeza de que com Ele nós estamos amparados, fortalecidos e o nosso padrão vibratório se reequilibra com a misericórdia do Pai e de toda essa espiritualidade amorosa que nos cerca e nos sustenta. Então nós vamos dentro dessa sintonia amorosa, que cada um possa sentir a presença amorosa do nosso querido Mestre Jesus, de Maria, nossa Mãe amorosa, e Deus, nosso Pai. É a presença amorosa do nosso Espírito protetor, dessa espiritualidade amiga que nos acompanha, zela por nós. E não importa o momento que estamos vivenciando, permita, meu Deus, que possamos levar pelo menos um sorriso a todos aqueles que necessitam de consolo e, se for permitido, uma palavra de confiança e esperança. Confiança e esperança essa que não pode ser só da boca para fora. Ela tem que residir no nosso coração. Aí a palavra realmente vai ter o sentido e a força necessária para aliviar os corações de todos aqueles que, por alguma razão, passam por momentos de dificuldade. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos fortaleça e que no nosso estudo desta noite Ele possa, de alguma maneira, trazer clareza aos corações, trazer força e entendimento para nós percebermos que a nossa passagem na Terra é muito rápida diante da eternidade do ser espiritual. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, e livra-nos do mal, desse mal que ainda reside em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Tá aqui. E se vocês desejam acompanhar aí na casa de vocês, hoje nós vamos trabalhar a questão 928 e 928A. É do livro 1, né? Do livro 4, desculpa, capítulo 1. Penas e gozos terrenos. Essas duas questões, ela trata muito, na minha maneira de ver, o compromisso que nós assumimos em cada programa nosso de reencarne aqui na Terra. Nós vamos observar que a nossa evolução espiritual e moral, ela está muito ligada às atividades que nós abraçamos aqui, que já foi, por alguma razão, traçada na espiritualidade também. E aí nós vamos observar que muitos casos, naquelas famílias, por exemplo, uma família toda de médico. Meus filhos terão que ser médicos. Meu pai foi médico, minha mãe foi médica. Você também vai seguir a medicina. Mas a gente tem que aprender a respeitar aquilo que cada um deseja para si. E muitas vezes nós vamos ter as nossas dificuldades de escolha, isso é natural, de que carreira nós vamos seguir, onde eu vou trabalhar, né? Se nós seguirmos o nosso programa normal de reencarne, as intuições que nós temos, claro que nossas escolhas muitas vezes nós ainda não percebemos, mas a espiritualidade está nos intuindo. Nós vamos ser direcionados para aquele caminho que melhor eu possa realizar o meu trabalho, com alegria, com contentamento. Porque a nossa alegria na Terra também, ela está muito ligada àquilo que nós estamos trabalhando. Quantos corações que chegam em casa, né, ou no final de um dia de trabalho, chega em casa, parece que saiu de um campo de batalha. Ai, mas o dia hoje foi terrível. Ai, o dia hoje foi... Será que esse coração está fazendo realmente aquilo que ele gostaria, né? Ou ele, de repente, entrou de paraquedas ali, não sei, porque o trabalho remunerado aqui na Terra, que vem para nós garantirmos o sustento do nosso pão, ganhar o nosso pão, né, com dignidade e com o nosso suor no nosso rosto, está muito ligado à nossa alegria espiritual, né? Então é isso que nós precisamos perceber. Eu me lembro que quando eu tive essa dificuldade também, eu terminei naquela época, nós falávamos o ginásio, né? Terminei a 8ª série, e só que eu não quis seguir o colegial, né? Claro que isso tudo mudou, eu estou dizendo aí, enfim, há um tempo aí atrás, há uns bons tempos atrás. E aí eu resolvi fazer administração de empresas, que era um curso técnico, né? Para as meninas, normalmente tinha o secretariado, aquela coisa. E fui fazer administração de empresas. E no curso propriamente dito, na matéria de administração, eu ia mal para chuchu, não dava uma dentro. Em contrapartida, eu ia bem na matéria de contabilidade.
tinha um relacionamento muito mais tranquilo com o professor de contabilidade do que o próprio da matéria de administração. Aquele ano eu fui reprovado, não teve jeito, e no ano seguinte eu fui cursar contabilidade. E fiz os 3 anos do curso técnico, me formei e fui trabalhar na área, né? Quando eu fui fazer o técnico de contabilidade, eu já atuava na área de contabilidade. Então foi um complemento. E isso me acompanhou e me acompanha até os dias de hoje. E graças à contabilidade, eu pude ajudar muita gente, tirar dúvidas, né? Enfim, e até hoje me acompanha, né? Então é isso que precisamos observar. Nós precisamos unir a alegria, não pensando só na remuneração material, né? E todas as profissões aqui na Terra são dignas, porque são todas elas necessárias para o bom andamento da humanidade e o equilíbrio. E às vezes a gente até costumava dizer na empresa, pode faltar o diretor que for, ninguém vai sentir a falta dele. Experimenta faltar a mocinha que serviu o cafezinho lá. Todo mundo vai querer saber por que, onde ela está. Percebe? Então, é isso que nós precisamos compreender. Então vamos lá. Questão 928. Pela natureza especial das aptidões naturais de Deus, indica evidentemente a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm de fato de não seguirmos essa vocação? Aí os irmãos respondem: isso é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho, avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade, mas serão responsabilizados por isso. Aí vamos para a questão 928A. Então, considerai justo que o filho de um homem de alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse essa a sua aptidão? Aí os irmãos respondem: não se precisa cair no absurdo, nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades. Por que o filho de um homem de alta sociedade, como dizes, teria de fazer tamancos se pode fazer outras coisas? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia ser talvez um bom mecânico e etc. Aí vem um comentário, uma colocação de Kardec. O deslocamento de sua esfera intelectual própria é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde, e lhe mostra o suicídio como o supremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima de todos os preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Aqui ele usa o exemplo do advogado. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos passando. Imagina, gente, se um médico ou um enfermeiro que está trabalhando arduamente nos hospitais, imagina se por alguma razão ele está ali, mas na verdade a vontade dele era de estar realizando um outro trabalho que melhor o identifique. Que qualidade de trabalho,
de atendimento, de socorro, esses corações, eles vão estar prestando, né? E muitas vezes nós adentramos a um hospital e nós vemos ali a falta de leveza naqueles que estão nos atendendo. Aí pode-se surgir a questão, nossa, mas é porque ele está muito cansado, ele está tendo que trabalhar em vários hospitais ao mesmo tempo. Gente, não justifica. E lembrando sempre, se por alguma razão, por minha culpa, alguém for prejudicado na mínima coisa, a responsabilidade é minha. Imagina, por exemplo, um paciente que aguarda ali o concurso do médico para ter uma assistência. Aí nós vamos falar, e esse paciente, ele vem a óbito, por exemplo. Aí, naturalmente, até às vezes nós podemos dizer, mas ele desencarnou porque estava na hora dele. Claro, se não foi suicídio, esse irmão, ele veio a desencarnar realmente no momento que ele deveria voltar à espiritualidade. Mas é a dignidade desse coração, de mesmo nos seus derradeiros momentos aqui na Terra, necessitava pelo menos daquela medicação e daquela atenção que iria amenizar as suas dores, o seu sofrimento. Percebe? Então, isso pesa. Então, nós somos todos espíritos ainda com muitas dificuldades de compreensão, não é? Mas a atenção e o carinho daqueles que nós dependemos deles para ter uma assistência, talvez não de tanta qualidade, enfim, mas pelo menos de amor e ajuda naquilo, nos recursos que ele pode prestar a nós. Claro que às vezes vai chegar um momento que a própria medicação, a própria ciência não vai conseguir mais resolver o nosso problema, mas ela, através do concurso de um coração amoroso, nós poderemos ter um alívio para as nossas dores e nos sentirmos realmente amparados por esses irmãos da Terra e sentirmos-nos amparados pela espiritualidade que nunca nos abandona. Ok? E é importante também, como ele coloca ali, nós, enquanto pais, né, já tem, ou aqueles que têm seus filhos criados, né, ou aqueles que têm corações ainda dependentes, né, dos ensinamentos e das orientações dos pais, nós falarmos sobre a importância da dignidade de cada profissão, né? O que seria de nós se não fossem os coletores de lixo, que cada um vê passar na sua rua, né? O caminhão muitas vezes fica parado lá na frente ou andando, e aqueles irmãos correndo na rua, catando aqueles sacos de lixo e jogando lá dentro da caçamba. Gente, o que seria de nós sem esses corações? O pedreiro, o pintor, o encanador, a moça que serve o café, como eu falei há pouco, né? O motorista da ambulância, o motorista do ônibus, o maquinista do trem, do metrô. Gente, são todas profissões dignas. O importante é eu estar feliz com aquilo que eu faço, não é? E aquele dinheiro que nós recebemos, aquele dinheirinho, ele vem com tanta alegria que ele rende tanto na nossa mão, né? E é um ponto muito importante. E como ele coloca ali, muitos corações
pelo orgulho, não aceita essas profissões. Não, mas eu sou um alto funcionário de uma multinacional, ocupo a função tal, eu vou me rebaixar a ser um assistente, né, daquele que um dia foi o meu funcionário? De jeito nenhum. E isso o tempo vai passando, a irritação, o nervoso. E muitas vezes, vendo a dificuldade financeira, muitos põem fim à própria vida, porque vê o fim da vida através do suicídio como uma forma de resolver os seus problemas. Mal sabe os problemas espirituais que está abraçando com essa atitude, percebe? Então todas as profissões são dignas. E ai dos pais que não respeita o livre arbítrio dos seus filhos. Claro que enquanto pais, enquanto na nossa responsabilidade de orientar, de trocar ideia, de encaminhar na vida, né? Nós temos a nossa voz ativa. Mas chega um momento que esses corações querem seguir o seu caminho e vão dar as cabeçadas como nós demos, aliás, e damos até hoje também. Não vamos dizer que já tem só porque temos uma maturidade a mais, né, que nós não erramos. Claro que erramos, né? E com o tempo os nossos filhos se tornam nossos confidentes, nós apenas trocamos ideias. E é muito legal, é muito bacana. Até hoje, meus filhos nos ligam aqui para nós, trocando ideia. Ah, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por exemplo, hoje eu tenho meu filho e minha nora, estão morando fora do país, foram estudar. E como estrangeiros nesse país, o ganha-pão deles é trabalhar de entregador, de Uber, né? Entregador de comida, trabalhar em cafeteria, trabalhar, enfim, essas profissões, essas funções, vamos dizer assim, que são nos oferecidas. Gente, vocês não sabem a alegria que eu tenho de ouvir meu filho contar as peripécias dele para fazer as entregas de Uber de comida, né? É um trabalho digno. E com esse trabalho ele está conseguindo pagar os estudos dele lá e tem o sustento da casa, tira para o sustento deles. Percebe? Então nós não podemos ter esse orgulho de falar, isso eu não faço, não vou fazer, não quero saber. Só que uma hora o cinto vai apertar de vez e nós não vamos ter mais furo ali para apertar a fivela, né? Então, eu não vou me sujeitar, né, a ganhar. Poxa, eu ganhava X por mês. Imagina que eu vou me sujeitar a sair da minha casa todo dia para ganhar um salário mínimo aí? De jeito nenhum. Vai de cada um, né? Então é a oportunidade que se apresenta para nós naquele momento, que nós saibamos abraçar todas as oportunidades que o Pai nos oferece, porque através dessas oportunidades é que nós aprendemos a humildade, a não sermos orgulhosos, a respeitar os humildes, ver que todos nós somos iguais, né? Que ninguém é melhor do que ninguém, não é um cargo que nos faz superior a ninguém, né? Mas sim a condição moral, e através dos nossos exemplos, que inclusive nós ajudamos a mudar muitos corações, percebe? Às vezes, eu ouço falar em greve disso, greve daquilo, não que eu seja contrário, cada um faz aquilo que quer, aquilo que acha que é certo. Mas eu nunca fiz greve. Por quê? Porque eu fui contratado para executar aquele trabalho. Se por alguma razão eu estou insatisfeito onde eu estou,
e com aquilo que eu estou fazendo, acho que eu merecia coisa melhor, cada um tem o direito de procurar o que é melhor para si. Percebe? Eu não fui contratado para ficar perdendo tempo, não é? O tempo do meu trabalho que alguém necessita dele e que eu fui colocado ali para desempenhar da melhor maneira possível, eu aderi a qualquer movimento que eu não vá cumprir com as minhas obrigações. São obrigações assumidas na espiritualidade, gente. Isso é muito sério. Porque se eu trouxer o prejuízo pela minha negligência a alguém, como eu disse lá no início, a responsabilidade é minha. Eu vou ter que responder por aquilo, porque corações esperavam o meu concurso. Observe que é tão interessante isso que muitas vezes nós podemos até dizer, né? Nossa, eu trabalho numa função, vou colocar a minha administrativa, né? Mas eu tenho uma facilidade de fazer uma pintura, de fazer um móvel, de fazer uma ligação elétrica. De onde vem isso? São conhecimentos já armazenados em nosso espírito de outras ocasiões. Claro que muitas vezes eu aprendo a fazer as coisas observando, né? Eu venho de uma família que eu tinha tios que eram pedreiros, enfim, então eu observava muito o que eles faziam, né? E aí eu tenho, de alguma forma, uma facilidade muito grande de fazer alguma coisa. Mas são conhecimentos, muitas vezes armazenados, porque quando nós não necessitamos, na nossa encarnação, de algum conhecimento que eu não vá precisar, esses conhecimentos, eles ficam adormecidos. Eu não perco. Tudo aquilo que nós conquistamos, que de alguma forma agregou valores ao nosso espírito, nós não perdemos, percebe? E às vezes, numa situação de emergência, nós vemos pessoas fazerem procedimentos ali no calor antes de chegar no socorro médico, uma ambulância, sei lá, nós vemos pessoas realizando trabalhos ali de primeiros socorros que salva a vida, né, de muitos corações ali até o socorro chegar, né? Que a pessoa fala, gente, mas eu não sei de onde eu tive forças para fazer aquilo. São conhecimentos, e esses conhecimentos, né, a espiritualidade utiliza em nós, nos inspira a executar sem pensar. Nós somos instrumentos de trabalho, percebe? Então, olha, hoje o nosso momento, ele nos permite muito refletir sobre isso. Nós não somos donos das carreiras, nós não somos donos dos nossos filhos. Nós recebemos a incumbência de recebê-los aqui e colocá-los no caminho reto, né? De orientar, de vestir, de alimentar, não é? E podemos até dar palpite, né? Até dar sugestões, mas devemos respeitar o que cada um gostaria de fazer. É claro que se nós seguirmos assim, entre os acertos e os erros, a espiritualidade vai colocar e encaminhar no caminho que ele tem que seguir para lá na frente chegar naquilo que foi traçado, com o objetivo de crescermos espiritualmente, nos tornarmos espíritos mais amorosos e mais cristãos e crescermos moralmente, ok? E a alegria ela vem com aquilo que nós fazemos com o nosso tempo útil no nosso trabalho, aquilo que nós produzimos, aquilo que nós geramos, a certeza do dever bem cumprido. Então é isso que pesa, que conta. A remuneração é por conta daquilo que nós abraçamos. E tudo com o tempo,
cresce, se transforma, né? Hoje é diferente do ontem, ok? Então é isso que nós precisamos ter em mente. Grato pela atenção de vocês, eu espero que nós tenhamos passado um momento bacana aí, né, mais esse videozinho que a gente está gravando aí, e que de alguma maneira cada um de vocês esteja em paz, nos seus lares, onde quer que estejam, e principalmente a certeza e a fé de que tudo vai passar, né, e que nós passaremos pelas turbulências. O sofrimento é por conta da nossa falta de confiança e fé no Pai Maior, ok? Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, mas até sempre, né? E que o Mestre Jesus, Deus nosso Pai e nossa Mãe Maria esteja com cada um de vocês. Um abraço carinhoso e até breve.